Quando tudo parece perdido, sinto um vazio em seu olhar. Uma mãe tão triste a chorar a noite inteira, andando de um lado pro outro, sem saber o que fazer. Neste momento a gente vê que não é nada. O médico falou que não tem jeito, aumenta mais a dor dentro do peito. É aí que o crente ora, é aí que o crente chora, esperando de Deus a vitória. Jesus chegou e pegou a sua mão, e o menino foi curado com o poder da oração. A mãe chorou de alegria que sentiu. Só Jesus que faz milagre que o homem nunca viu. Mais a dor dentro do peito. É aí que o crente ora, é aí que o crente chora, esperando de Deus a vitória. Glória a Deus. Está começando agora então a programação da fé. Na apresentação Sermão em Cristo Vitor. Eu vou estar aqui trazendo uma palavra, uma mensagem nas Escrituras Sagradas, a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, inerrável, infalível, invencível. Porque por meio dela Deus fala com seu povo e por meio dela a nossa fé é alimentada, fortalecida. Por meio dela nós colocamos em prática a sua palavra. Prática essa que faz nós sermos servos do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês podem também participar pelo meu telefone, que é o WhatsApp 53991528455. 53991528455. Deixe seu recado, seu testemunho, peça seu louvor, peça sua oração. Quer tirar alguma dúvida? Mande para mim que eu vou estar respondendo aos irmãos. Amém? Glória a Deus. Vocês também podem ouvir nossa programação pela Rádio Programa Gospel. A Rádio Programa Gospel também no mesmo horário. Eu vou estar apresentando essa programação. Vai estar sendo transmitida aí pela Rádio Programa Gospel. Se você quer ouvir também pregações 24 horas, você pode estar ouvindo pela nossa web rádio da igreja A Viva Fé, aqui em Pelotas. Glória a Deus. Glória a Deus. No final aqui da nossa programação, vou estar fazendo uma oração e você em casa vai estar também orando também, porque você em casa também vai estar buscando a Deus. Porque quando a gente busca a Deus, Deus responde. Mas quando aí a gente vai se afastando de Deus, aí vai ficando mais difícil de Deus ouvir a nossa oração. Porque nós estamos andando ao caminho contrário do caminho de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus, mais eles conseguem escutar a nossa oração. Quanto mais longe de Deus, mais fica difícil para Deus escutar a nossa oração. Porque a gente está indo no caminho oposto ao caminho de Deus. A gente está se afastando do caminho de Deus. E é lógico que não é fácil se permanecer no caminho de Deus. O caminho não é fácil. Porque o mundo está o quê? O mundo está perdido. O mundo está derrotado.
está entregue às trevas. E a maior prova de que o mundo está derrotado é a morte. Porque a morte é a vitória. Ela tem a vitória sobre a pessoa. Ela consegue a vitória quando ela leva a pessoa, mata a pessoa. Isso é a vitória da morte. Mas quando nós estamos em Cristo, nós vencemos a morte. Porque Cristo venceu a morte. Então a maior vitória é de Cristo. Cristo venceu a morte. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que vencer o mundo e vencer a morte. Porque Deus nos chamou para ser vencedores. Enquanto o mundo está perdido, são perdedores, o povo que Deus escolhe, que chama, é o povo que é vencedor. Aleluia, glória a Deus. E eu creio na vitória do povo de Deus. Povo este que só pode vencer por meio de seu sacrifício junto com Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós e nós temos que se entregar a Jesus porque Ele se entregou por nós primeiro. Ele nos amou primeiro e por isso que nós amamos a Ele. Ele nos amou quando ainda a gente vive no pecado. Quando a gente vivia e vive no pecado, Ele ainda nos ama, mesmo estando no pecado. Mas por nos amar, Ele vai nos tirar do pecado. Amém? Por meio da sua graça. Aleluia. Deus seja louvado. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Eu creio que Deus, Ele quer fazer a terra brotar a boa semente. Ele quer fazer a planta boa crescer. E é por isso que a chuva vem. Hoje é um dia chuvoso, hoje está chovendo aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E a chuva, ela faz com que a planta cresça. É necessário chuva. Chuva para que a semente fecunde, para que tenha nutrientes e a planta cresça. E assim também é a nossa vida. É necessário que Deus derrame sobre nós a chuva para que a boa semente cresça, para que dê bons frutos. E essa chuva que cai sobre nós é a chuva de bênção de Deus. É uma chuva que a gente não vê, é uma chuva espiritual, mas é uma chuva que, se nós estivermos sensíveis ao Espírito Santo, é uma chuva que nós podemos sentir e ver a manifestação dessa chuva de bênção na nossa vida. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Essa é a verdade. Agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu trouxe uma palavra aqui, um versículo que está em Colossenses. Eu vou ler uma passagem. É só um versículo. Não, é dois versículos. É dois versículos. Que está em Colossenses. Está em Colossenses. Colossenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2 e 3. Eu vou começar lendo esta pequena passagem aqui.
Glória a Deus. Bendito é o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Assim diz a palavra de Deus. A carta de Paulo, escrito para os Colossenses, a igreja que está na cidade de Colosso. Continuem firmes na oração. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que eu estou na cadeia. Eu, Paulo, estou na cadeia. Glória a Deus. Nessa pequena passagem, em Colossenses capítulo 4, já nos diz muita coisa. Já nos diz em que a nossa fé deve se sustentar. É isso mesmo. Em que a nossa fé deve se sustentar. Olha só, tem 3 coisas aqui importantes nessa mensagem. Que é o que sustenta a nossa fé. Amém? Glória a Deus. E essas 3 coisas que Paulo está dizendo aqui é oração. Ele começa assim: continuem firmes na oração. A segunda coisa é: estejam sempre alertas. Algumas versões dizem: e vigiai ao orarem. E a terceira coisa é: e dando graças a Deus. E ainda depois, no versículo 3, não sei se você está com a sua Bíblia aberta aí, mas se você está, você também pode estar me acompanhando. Porque assim, ó, depois no versículo 3, diz assim: olhem também, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a mensagem que trata do segredo de Cristo. Então aqui fala da nossa no versículo 2, nós temos a nossa relação com Deus, que é a relação que eu tenho que ter com Deus, que é para o meu fortalecimento, para o meu sustento, para a minha vida espiritual. Aqui no versículo 2 eu tenho a minha vida espiritual com Deus. Já começa assim, Paulo já começa citando primeiro a minha vida pessoal com Deus. Ele já começa dizendo assim, ó, primeiro vocês têm que ter o quê? Uma vida pessoal com Deus. E aí você tem aquela vida pessoal com Deus, orando, estando alerta e dando graças a Deus, agradecendo a Deus por tudo. Ou seja, louvando a Deus. É o que nós fizemos na adoração. É por isso que a adoração é tão importante no culto. E não só no culto, também no seu momento particular com Deus, momento de oração, tem que ter um momento de louvor. O louvor e a oração está sendo tratada juntas. No versículo 2, olha só, 3 coisas que você tem que fazer: é ficar firme na oração, é ficar alerta e é dar graças a Deus por tudo. É o que está no versículo 2 de Colossenses capítulo 4. Glória a Deus. E no versículo 3, olhem para que Deus nos dê oportunidade. Então, nós temos que ter ou buscar uma oportunidade. É aquele negócio, tem um momento certo para falar,
tem um momento certo para escutar. Há momento certo para todas as coisas. E quando Deus nos abre o caminho, quando Deus dá uma oportunidade, e quando nós temos essa oportunidade, nós temos que anunciar a mensagem, que é o segredo de Cristo. Então, primeiro, uma relação pessoal com Deus. Aí depois, o que é mais importante é anunciar a mensagem a respeito do segredo de Cristo. Aqui tem as coisas mais importantes da nossa vida, está aqui, em 2 versículos. Uma das coisas mais importantes para a nossa vida, que é o que fundamenta a nossa fé e a nossa vida, é ter uma relação com Deus, é estar alerta, é louvar a Deus, e é anunciar a mensagem que trata do segredo de Cristo, quando nós temos oportunidade de fazê-la. Quer testemunhar o que Deus tem feito por mim, o que Deus tem feito por você, por meio de Jesus Cristo. Nós temos que aproveitar a oportunidade para anunciar a Cristo. E aqui Paulo diz que nós temos que orar a Deus para anunciar a mensagem de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que pedir a Deus a oportunidade para anunciar a mensagem de Cristo. Ou seja, antes de nós anunciar a mensagem de Cristo, nós temos que pedir a Deus. Pedir a Deus para que a sua mensagem, para que o seu segredo de Jesus Cristo chegue até as pessoas, chegue até uma determinada pessoa. Olha, então é um grande segredo. Não basta só pregar, não basta só testemunhar. Aleluia. Não é só isso. Glória a Deus. Mas primeiro é necessário orar a Deus, para que Deus dê a oportunidade, o momento certo, para que Deus trabalhe no coração daquela pessoa, para que ela fique sensível ao Espírito Santo. E aí quando você faz primeiro você ora, primeiro essa proposta, primeiro você ora a Deus, você coloca a sua proposta diante de Deus, para que Ele abra o caminho, abra o mar, para que a sua mensagem chegue até aquela pessoa. Olha aí você ora a Deus, para que Deus dê a oportunidade certa, para que Deus trabalhe naquela vida. E aí sim, aí você como um instrumento de Deus para aquela pessoa, aí sim, Deus usa você por meio da palavra dele, da pregação a respeito de Cristo, da testemunha. Ou seja, não basta só ser uma testemunha, não basta só anunciar a mensagem do segredo de Cristo, mas a gente precisa ter o momento certo, o momento preparado por Deus, porque quem prepara todas as coisas é Deus, quem pode fazer todas as coisas é Deus. Por mim só eu não posso convencer ninguém, eu não posso convencer uma pessoa do que é certo, do que é errado, embora eu queira muitas vezes convencer, mas eu não posso, eu não tenho poder para convencer ninguém, você não tem poder para convencer ninguém. Algumas pessoas até são enganadas, sim, enganar é fácil, e aí elas são enganadas, elas são iludidas, amém? E aí elas ficam por um tempo enganadas. Mas quando você leva a verdade, essa verdade, para ela ser convencida não é muito fácil pelas pessoas, porque as pessoas têm uma resistência à verdade anunciada por Deus. As pessoas no mundo pensam que a cruz é loucura, a mensagem da cruz é loucura. Mas quando essa palavra, essa mensagem,
ela chega preparada por Deus. Ela não vem sozinha. Ela vem com a mão de Deus, com o preparo de Deus, porque primeiro nós oramos a Deus para que o caminho fosse aberto. Nós buscamos primeiro a Deus para que aquela pessoa ouvisse a mensagem e entendesse os segredos a respeito de Jesus Cristo. É intercessão. Então, olha só. Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 3, eu só precisei de 2 versículos. E Paulo precisou de 2 versículos para sustentar os pilares básicos da nossa fé. Os pilares básicos da nossa fé. Quer ser firme na oração? Continuar. Olha só. Continuem firmes na oração. É continuidade. Não é parar na fé. Não é enfraquecer na fé. Não é desistir. Deus não nos chamou para desistir. Ele nos chamou para continuar. Aleluia. A gente é fraco, a carne é fraca. Muitas vezes a gente cansa, é verdade. Nós cansamos. Deus sabe que isso é natural. É normal cansar. Deus sabe disso. É normal ficar triste. Isso é normal. Deus conhece a tua fraqueza. Deus sabe até onde tu pode ir. Até onde tu pode chegar. Mas Ele mesmo vai te fortalecer. Quando você está... A palavra de Deus diz que quando você está fraco, aí que Deus está forte em você. Porque Paulo disse, é na minha fraqueza que Deus está forte. É na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, então Cristo está em mim. Glória a Deus. Mas nós temos que continuar. Ou fortes, ou fracos, nós temos que continuar. Firmes, convictos, certeiros das nossas promessas. Na oração, estando alerta, vigiando, orando, dando graças a Deus, agradecendo, louvando a Deus. E também buscando de Deus uma oportunidade para pregar o Evangelho. Graças a Deus. Então, antes de nós agirmos, nós oramos para que Deus nos dê a oportunidade para anunciar os segredos que tratam a respeito de Jesus. E assim, Ele abre o mar. Para quem? Para o seu povo passar. Foi assim que aconteceu no deserto. Quando Deus levantou Moisés para libertar o seu povo no Egito, para tirar o seu povo do cativeiro do Egito. Quando o povo estava no deserto, e o exército do faraó estava atrás do povo, o povo não tinha para onde fugir. De um lado, era o exército de faraó, que estavam correndo para matá-los. E do outro, o mar. Mas Deus abriu o mar. Para o povo passar, para o povo chegar do outro lado, que é o lado onde eles alcançariam a terra prometida, a Jerusalém. O outro lado representa a vida eterna, representa o reino de Deus. Para passar para o outro lado é necessário o mar se abrir.
E quem vai fazer o mar se abrir é Deus. Então nós pedimos a Deus para que Ele abra o mar, não só para nós, mas para as outras pessoas. E nós temos que vigiar. Vigiar é o quê? Vigiar é quando nós ficamos alertas, num estado mental de oração, um estado mental de meditação, onde nós estamos alertas, estado mental que a gente está concentrado, que a gente está numa espécie de meditação, onde a gente está orando, aonde nós estamos alertas, cuidando os nossos pensamentos, as nossas ações, aonde nós estamos observando o mundo espiritual, estamos sensíveis para discernir o que é de Deus e o que não é. É estar alerta contra as flechas inflamadas do maligno. Porque é só estando alerta, é só vigiando, que nós vamos saber quando o inimigo está atacando. É assim. Se não tiver um vigia, a cidade é invadida. Se não tiver alguém vigiando, o ladrão entra e rouba. Isso é vigiar. É cuidar para que a cidade não seja invadida. É cuidar para o que é nosso não seja roubado. Só que eu não estou falando de coisas materiais, porque quando nós estamos em oração, a gente já não está falando de coisas materiais, a gente já está no mundo espiritual. É dom de Deus, é graça de Deus, que nos proporciona entrar no plano espiritual por meio da oração. E aí eu começo a vigiar. A gente escuta muito isso, tem que vigiar. A gente precisa vigiar mesmo. Até quando está orando é necessário vigiar. Porque o inimigo, o campo de batalha do inimigo é na nossa mente e também no nosso coração. Ele tem amplo acesso aí. A gente é, no campo espiritual, ele tem amplo acesso à nossa mente e ao nosso coração. E ele vai estar ali provocando, dizendo alguma coisa, tentando convencer de alguma coisa. E aí nós precisamos saber que aquilo não vem de Deus. E aí quando nós sabemos que aquilo não vem de Deus, a gente fica vigiando. E aí nós se defendemos daquele mal. Procuramos se defender. Vigiar também quer dizer defender-se da tentação. Em 2 Coríntios, a palavra de Deus nos diz, 2 Coríntios, no capítulo 13, nos diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Então, nós sabemos que o versículo nos deixa a entender, ou ele nos diz claramente, porque nós entendemos o
que Deus tem nos para dizer por meio do discernimento espiritual. Então ele nos diz que é diferente apenas uma interpretação, não é apenas só uma interpretação, mas é uma direção espiritual do Espírito Santo, e não apenas uma mera interpretação, porque alguns interpretam a Bíblia de uma forma que é puramente humana, da sabedoria humana, do seu próprio entendimento, mas a Bíblia ela não deve ser interpretada conforme o seu próprio entendimento, mas com o entendimento que o nosso Senhor quer nos passar. Glória a Deus. E assim diz esse versículo, segundo Coríntios, capítulo 13. Assim nos diz que a graça do Senhor Jesus, ou seja, que a sua misericórdia, que a graça que alcançamos por meio de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês, ou que a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Alguns dizem, alguns defendem que não há três pessoas, que o nosso Deus é só uma pessoa, mas aqui no versículo, no 2 Coríntios 13, versículo 13, nos diz que Jesus Cristo, que a misericórdia de Jesus Cristo esteja com vocês. Ou seja, que a pessoa de Jesus Cristo, que a misericórdia de Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E também aqui está escrito que o amor de Deus, o Deus Pai, o amor do nosso Deus, Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus, também esteja com vocês. Nós sabemos que Deus, nosso Deus Pai, Deus é amor. E é isso que ele fala aqui, segundo Coríntios 13, e que a presença do Espírito Santo seja com vocês. Ou seja, que a presença do Espírito Santo, que é o nosso Deus Espírito, que é o que Deus nos entregou quando nós cremos em Jesus, que é a pessoa do Espírito Santo. Então aqui nós temos as três pessoas, por isso que nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não é só aqui que a Bíblia diz, não é só nessa passagem que a Bíblia diz, a Bíblia inteira diz isso. Do início, lá em Gênesis, já começa dizendo, façamos nós o homem. Façamos nós o homem. É o que diz. Amém. E lá também, em Mateus 28, 19, diz isso. Ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando estes discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é Pai, Deus é Filho, é Espírito Santo. Na pessoa de Jesus Cristo, não pode confundir. Por isso que as pessoas muitas vezes, aqui está um segredo do Evangelho. Aqui está o segredo do Evangelho. Aqui está o segredo do Evangelho. Muitas pessoas, elas não conseguem entender, conhecer e receber os milagres de Deus, porque elas não conhecem o mistério do Evangelho. Os segredos do Evangelho.
Elas não conhecem. E aí elas não conseguem conhecer a Deus. Não conseguem se achegar até Deus. Porque é impossível. É impossível conhecer o amor de Deus. Ou melhor, provar desse amor de Deus. Sem primeiro conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sem conhecer a misericórdia, o perdão, a remissão dos pecados, sem primeiro crer em Jesus Cristo. Nós não chegamos até Deus. É impossível ter um relacionamento com Deus sem primeiro, antes, ter um relacionamento com Jesus. Porque Jesus é o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito. Isso quer dizer, ele é o primeiro filho de muitos. O primeiro filho que Deus teve, e eu não estou falando aqui somente terreno, o primeiro filho foi Jesus. O primeiro ser é Jesus. Jesus esteve com Deus antes de todas as coisas. E por isso o próprio Deus, nosso Deus Pai, chama de Jesus de Deus. Jesus é o primeiro de todas as coisas. Antes de o mundo inteiro, o universo inteiro existir, Jesus estava com Deus. E por isso ele era Deus, porque estava com Deus. Ele é o primeiro. É o primeiro de tudo, de todos. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai se cumprir. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, ela se cumpre, ela sempre se cumpriu. Pois as Escrituras Sagradas, elas não mentem. Elas estão aí para anunciar a verdade. A quem quer ouvir também, né? Tem pessoas que não querem ouvir a verdade. Tem pessoas que não querem dar ouvidos à voz de Deus. Porque elas não querem deixar os seus pecados, as suas maldades, a sua vida imoral. Não querem deixar a sua vida mundana, a sua corrupção. Aí elas não querem ouvir a verdade, elas fogem da luz.
que Jesus disse que não querem vir para a luz a fim de que suas maldades não sejam vistas. Assim eles se afastam da luz, fogem da luz. Deus é luz. Deus é a luz que ilumina as nossas vidas, o nosso coração, que faz de nós um ser novo, um ser espiritual, que quer o reino de Deus, que quer a morada celestial, que não mais se importa com as coisas deste mundo, mas que vive a vida espiritual, a vida na presença de Deus, uma vida dedicada a Deus, em comunhão com Deus. Nós temos que ter mais comunhão ainda. Quando nós não estamos a igreja fechada, ou a reuniões suspensas por enquanto, devido a essa paralisia aí, quando isso acontece, nós temos que manter ainda mais união com Deus. A nossa fé precisa ser mais ainda fortalecida. E a gente fortalece essa fé por meio da pregação de Jesus Cristo. Como diz a palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. Então a nossa fé precisa ser fortalecida quando nós estamos em momentos difíceis, em momentos de dificuldades, em momentos em que nós às vezes não podemos mais estar, por exemplo, reunido, ouvindo uma palavra, recebendo uma oração diretamente. Mas então a gente tem que fazer isso dos meios e da forma que nos é permitido. Então a gente faz pela internet, pela rádio, mas o importante é se manter conectado com a palavra, com a pregação, com a oração, com o estudo da Bíblia, estudo nas Escrituras Sagradas. Isso é importante, a oração, se manter também ouvindo louvor e adorando a Deus, porque são essas coisas que fazem nós sermos templo do Espírito Santo, igreja de Deus. Mesmo estando separados, ainda assim nós somos igreja, ainda assim nós temos que buscar a presença de Deus. No nosso quarto, como diz a palavra, né? Feche a porta do seu quarto e ore a Deus. E o Deus que te escuta em secreto, Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar. Assim que funciona. Então nós temos que estar na presença de Deus, na nossa intimidade, na nossa casa, no nosso trabalho, buscando a presença sempre de Deus, o culto a Deus. Porque nós precisamos ser fortalecidos, nós precisamos se manter forte, nós precisamos vencer o mal, derrotar o poder das trevas, orar pedindo a bênção, a proteção, a segurança, em um momento de dificuldade, no momento em que nós estamos passando, em que tem essa epidemia, que também é um sinal, né? Isso aí, Jesus anunciou que ia vir tantas coisas, né? Ia vir guerras, rumores de guerra, ia vir epidemias, né? Isso são tudo sinais que estão acontecendo e vai acontecer coisas piores ainda, conforme as Escrituras nos dizem. Coisas piores vão acontecer. Isso não é nada, isso é só um pequeno caos, uma pequena tribulação, mas isso vai passar, graças a Deus. Primeiro Coríntios, aqui só um texto rápido. 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, ó: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos?
O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Graças a Deus. A sabedoria do mundo, o conhecimento do mundo para Deus é loucura. E para os homens a mensagem que anunciamos, a mensagem da cruz é loucura. Não pode entender, porque ninguém pode entender a mente do Senhor. Ninguém pode entender o que Deus pensa, qual é o propósito de Deus. Quem pode entender a Deus, senão o próprio Espírito de Deus? A palavra diz assim: então não se pode achar que por meio da sabedoria humana, por meio da razão humana, que se pode conhecer a Deus. Aqui não se pode por meio de razão, por meio de conhecimento, por meio de sabedoria, por meio de instrução, conhecimento que vem desse mundo, conhecer a Deus. Porque tudo isso para Deus é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem. Está no versículo 21. Então, por meio da sabedoria não se pode conhecer a Deus. Por meio do que é trazido pelo homem, não se pode conhecer a Deus. Por meio de instruções dadas pelo homem, criada pelo homem, é impossível se conhecer a Deus. Alguns tentam criar uma religião, criar uma doutrina, mas é humana, tem procedência humana. Por isso ela também tem procedência maligna, porque vem do mundo. E o mundo, ele é inimigo de Deus. E o mundo é dominado pelo maligno. Então tudo tem procedência maligna. Tudo que vem do homem, tudo que pela própria força do homem ele tenta conhecer a Deus, ou tentar esclarecer as coisas desse mundo, os acontecimentos deste mundo, pela sua própria sabedoria, isso é loucura. É impossível. Pelo contrário, Deus, ele resolveu salvar aqueles que, e aqui eu entro na mensagem, aqueles que crerem. Então não é pela razão, nem pela sabedoria, mas é pela fé. Aqueles que crerem, a palavra dele diz aqui. 1 Coríntios, versículo 21. Pelo contrário, Deus resolveu salvar aqueles que creem. E fez isso por meio de quê? Por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca, a qual é desprezada. A mensagem que anunciamos é a mensagem da morte de Cristo na cruz. Essa é a mensagem. A morte de Cristo na cruz. Que ela não é aceita por meio de sabedoria, por meio da razão, mas por meio da fé. Como dizem as Escrituras, quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E assim Deus resolveu por meio da fé, que seja conhecido pelas pessoas. Assim nós, pela razão humana, a sabedoria, não podemos tentar alcançar a vontade e o conhecimento de Deus. Não podemos logicamente pensar por que é assim, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu pequei? A gente tenta achar a razão, argumentos, mas a gente não vive mais pela razão. Eu quero lembrar você que você não deve viver mais pela razão,
Você não deve viver mais pela lógica, não deve viver pelo que está aparecendo, pela aparência humana, pela sabedoria humana, que diz que vai dar tudo errado. Não se vive assim. Nós não vivemos pelo que vemos, pelo que apresenta ser, pela lógica, pelo que a ciência diz, pelo que o conhecimento e a sabedoria humana diz que vai acontecer, pela probabilidade. Nós não vivemos pela probabilidade. Nós vivemos não pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos, pela fé da mensagem de Jesus Cristo, a mensagem que Ele tem nos entregado por meio da sua palavra e que nós temos recebido por meio da fé. A fé não se questiona, a fé não é algo que nós pensamos com a razão, que encontramos lógica. Não, não tem lógica, não tem razão. Deus não trabalha com a mente humana. A mente humana não pode conhecer a Deus. Mas é por meio da fé que nós podemos ter um relacionamento com Deus. A fé é a certeza que vamos receber aquilo que não vemos. A fé é a certeza de que existem coisas que não se veem, mas a prova que vamos receber aquilo que vemos. A fé é uma certeza, é algo que você não vê, mas tem certeza. Você não enxerga, mas crê que é real. E assim você tem a prova de que aquilo é real, aquilo que você espera é real. Então a gente, pela fé na realidade de Jesus Cristo, na mensagem de Jesus Cristo, é que nós vivemos. Essa é a mensagem que nos dá a prova de que tudo o que Ele diz é verdadeiro, é real, é por meio da fé. Então não importa o que esteja acontecendo, nós vivemos pela fé em Jesus. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos, que Ele fará. Tudo o que Ele disse na sua palavra será realizado. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus, nós não temos que procurar entender o propósito de vir essas epidemias, essas coisas todas, os sinais. Não, esse não é o propósito que nós entendemos, e sim que nós nos relacionamos com Deus de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que se entregue a Deus, de uma forma que se seja fiel a Deus, é o que Ele exige de nós, que sejamos fiéis em meio às perseguições, fiéis em meio às tribulações, fiéis em todo o tempo, até a morte de cruz, se necessário for. Então nós temos que ser fiel, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sem procurar entender o porquê, mas vivendo com o amor verdadeiro, com a fé verdadeira, com o sentimento verdadeiro de servir a Cristo Jesus, independente de qualquer coisa, qualquer situação, independendo se nós vamos ser abençoados ou não, se nós vamos receber cura ou não vamos, se nós vamos viver ou se nós vamos morrer, isso não importa mais. Tudo o que importa é Cristo Jesus e o seu amor por nós. Assim já não importa mais quem somos ou o que vai acontecer com nós, se vamos viver, se vamos morrer, se vamos ter o que comer ou se não vamos, se vamos ter trabalho ou não vamos, se a economia vai virar um caos ou não vai. Nós não temos que se preocupar com isso. Jesus ensinou assim: não se preocupe com o que vai comer ou beber, pois Deus cuida até dos pássaros, e nenhum deles cai se não for a vontade de Deus. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. O maior
da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Amém, glória a Deus. Então, amém, louvado seja o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, graças a Deus, nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo, por estar mais um dia aqui neste mundo, na tua presença, ouvindo a tua palavra, Senhor, ouvindo o teu louvor, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo alimento de cada dia, por a vida que tem nos dado, por ter nos guardado da enfermidade, do maligno. Orar, Senhor meu Deus, eu quero também te agradecer, Senhor, por todos os nossos ouvintes que estão ligados aí na Rádio Liberdade. Que Deus venha abençoar todos no nome de Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador. Que Jesus agora, neste momento, esteja com todos vocês, guardando, lhe dando segurança, libertando de todo mal, toda investida demoníaca, toda obra satânica caia por terra no nome de Jesus Cristo. Eu declaro vida em abundância, eu declaro prosperidade, eu declaro paz no nome de Jesus Cristo. Que toda enfermidade, que toda bruxaria, macumbaria, ocultismo, obra feita contra você, contra seus familiares, cai agora por terra no nome de Jesus. Eu expulso todo o mal, todo espírito demoníaco, espírito da miséria, espírito do engano, espírito do erro. Saia da enfermidade, saia agora no nome de Jesus Cristo. Ora, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, ó Pai, dá a libertação a essa pessoa, Senhor, que está com vício, que tem pecados, Pai, liberta e perdoa os seus pecados no nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, mais uma vez eu, como igreja, te peço, venha continuar guardando essa cidade de Pelotas contra a epidemia, Pai, para que as pessoas mais necessitadas não fiquem com doenças, enfermidades, mas que tu venha libertar as pessoas que mais precisam de ti, ó Deus Todo-Poderoso. Protege e liberta também todos que estão nos ouvindo no nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda essa cidade, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, meu Deus poderoso, tu és verdadeiro, fiel, Senhor. Então, Senhor, nos livra do mal, dá a cura, Pai. Liberta, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso todo o poder do mal dessa terra, nesta cidade, nesse estado, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. Ô Senhor, cumpra a tua vontade em nós, Senhor, mostra a tua vontade, meu Deus. Dai-nos livramento, Senhor, guarda-nos, Senhor, desta enfermidade, meu Deus, no nome de Jesus Cristo. Ô Senhor, guarda a nossa família, Senhor, guarda-nos, Senhor, no nome de Jesus. Ô Senhor, meu Deus, já te agradeço, Senhor, porque tu tens operado teus milagres, Pai, tem mostrado os teus feitos, Senhor. Ensina-nos a te agradecer e te adorar e aclamar a ti em nome de Jesus Cristo. Ensina-nos, Senhor, a ser adorador. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão. Cheguei ao fim dessa programação. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Infelizes, sem amor, no lugar da paz existe insegurança. Não existe o mesmo canto de amor. Falta em toda a humanidade mais compreensão. Caminhando vai o mundo pra destruição. Feliz
espírito de amor, semeando a cada passo a alegria no jardim da vida, cultivando a flor e soltando a voz num canto que invade o ar, uma paz que a vida inteira vai durar. Feliz a nação dos judeus.